Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que bom estarmos mais uma vez juntos para continuarmos a nossa meditação na palavra, sendo guiados aqui por esse guia extraordinário, a lição da Escola Sabatina. Agradeço sua companhia, sua colaboração conosco, porque sendo esse missionário e essa missionária você leva avante a mensagem da esperança que aqui pregamos todos os dias. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou convidá-la a nos abençoar, sendo inscrito ou inscrita no nosso canal, tá bom? Vamos juntos nessas jornadas, unidos num só ou no único Senhor. Há 7 elementos vitais, importantes, fundamentais para a unidade da igreja. Lembrando que a unidade da igreja é onde consiste a sua verdadeira força e sua verdadeira eficácia. É só na unidade que nós iremos alcançar o mundo para Jesus. Aí no capítulo 4, versículo 4 em diante, ele traz esses 7 elementos. Vamos ver? Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados em um só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O primeiro elemento aqui, na verdade, é uma unidade composta. O corpo e espírito, né? Porque ambos coexistem, né? Não dá para separar um do outro. Se você tirar o espírito do corpo, o corpo volte ao pó como era, né? E o espírito volte a Deus que o deu, assim que a Bíblia fala. Mas aqui a Bíblia não está falando do corpo humano, isso que é uma metáfora para a igreja. Então, há um só corpo, uma só igreja. Olha que coisa interessante, um só corpo, uma só igreja, sendo movimentada, capacitada, fortalecida por um só Espírito, que é o Espírito de Deus, obviamente. E o terceiro elemento aqui seria uma só esperança, ou seja, nós temos na palavra de Deus o futuro dessa igreja, que é um futuro glorioso, onde nós iremos para o céu e viveremos para sempre com o nosso Deus, como súditos do seu reino, como reino de sacerdotes, como o apóstolo Pedro nos diz. Então nós temos uma esperança, a esperança de vivermos eternamente com o nosso Deus. O quarto elemento aqui na verdade, os 3 últimos elementos, né? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor, Jesus Cristo, uma só fé, ou seja, aquilo que nós acreditamos. É preciso haver unidade em doutrinas, ou seja, naquilo que nós acreditamos. Não pode ter diversidade. A igreja não pode ser assim um amontoado de gente que cada um crê de uma maneira diferente. Não, a igreja é um corpo unido, que tem uma só fé, ou seja, nós temos que crer em um só evangelho. Não dá para ser aqui ecléticos no conhecimento, nas doutrinas. Não dá. Nossa doutrina é única. Nós não podemos crer de maneira diversificada. Nós temos que ter, inclusive o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses que nós devemos ter o mesmo modo de pensar. Olha que interessante, o mesmo modo de pensar. Então nós temos aqui um só Senhor, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e o Senhor da igreja, aquele que manda, uma só fé, aquilo que nós acreditamos, e um só batismo. Aqui não está falando de quantidade, está falando de qualidade. Um só batismo. É o batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão. Havia vários tipos de batismos. No tempo de Paulo havia o batismo pelos mortos. Hoje nós praticamos aí o batismo por aspersão, jogando água na testa da pessoa. E o batismo por imersão em nome do Pai e do Filho. Há um só batismo, uma só espécie de batismo válida. E essa espécie é aquela que foi ensinada pelo próprio Cristo. Quando ele diz, ide e fazer discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Depois de dizer essas 6 coisas, ele conclui falando que Deus é Pai de todos, né? É Pai de todos. E como Pai, isso quer dizer Pai no sentido de origem, né? Ele que deu origem a todas as coisas. Nossa vida, tudo que há no mundo. Deus é o nosso Criador. Sendo Ele o nosso Criador, Ele está acima de todos nós, né? Aí ele diz que Ele se relaciona com todas as coisas e com tudo que Ele fez. Bom, existem hoje pelo menos 2 heresias
que distorcem o papel de Deus na história da humanidade. Uma é o panteísmo. Essa heresia diz que Deus é todas as coisas, né? E todas as coisas são Deus. Olha que coisa interessante. Essa mesa é Deus, a árvore é Deus. Deus é a árvore, Deus é a mesa, Deus é a casa, Deus é o carro, Deus é tudo que existe nesse mundo. Isso chama-se panteísmo, ou seja, um Deus única e exclusivamente imanente, ou seja, que está dentro. E depois tem um paneteísmo, que argumenta que o mundo está incluído no ser de Deus, embora não esgote esse ser. Essa é outra heresia, né? Claro que não. Olha só, o argumento de Paulo é bem claro, bem claro. Ele diz que Deus é sobre todos, então ele é transcendente, ele está acima de todos. Ele diz que o governo de Deus é atuante de maneira abrangente, porque ele fala que age por meio de todos, então ele governa sobre todos, e ele também tem o aspecto imanente, que ele está em todos. Claro que a Bíblia fala lá em Isaías que Deus habita no alto e sublime trono, mas também habita no coração do contrito e abatido de espírito. Então ele é um Deus imanente. A própria encarnação de Cristo demonstra essa imanência de Deus, né? Ele veio como uma criança, habitou nesse mundo durante 33 anos, depois foi morto, ressuscitou-se e foi para o céu. Então nós vimos esse um Deus que interage na história da humanidade. Então nós vemos aí essas três características, né? A questão da transcendência de Deus, a questão do governo geral de Deus, e também nós vimos a questão aí da imanência de Deus que habita em todos, está em todos. Muito bem, olha que coisa interessante. Nós precisamos levar em consideração o fato de que a unidade da igreja está aqui no contexto dessa passagem. Paulo está trabalhando aqui com os efésios para que de fato eles entendam a importância de serem unidos na igreja. Então ele fala três pontos aqui importantes para ele chegar a essa conclusão. Primeiro, a unidade é um fator espiritual, né? É um fator espiritual, enraizado nos 7 elementos. Quais são eles? Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Então, veja que a unidade da igreja é algo espiritual. Portanto, é um poder que atua em nós, que nos conduz a essa direção. Se nós não tivermos esse poder, consequentemente, eu e você não chegaremos a essa realidade, ok? Segundo, essa unidade requer zelo para nutri-la e cultivá-la. Efésios 4, verso 3, nos diz lá, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja que esse texto nos diz que há uma parte que devemos desempenhar, que é justamente nos esforçar para alcançar essa unidade, esse esforço, e diz lá que deve ser um esforço persistente, né? A palavra que ele usa é esforçando-vos diligentemente, ou seja resiliente, seja persistente, até que vocês encontrem ou alcancem a plena unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, devemos ficar olhando para os defeitos uns dos outros. Se nós procurarmos defeitos nos nossos semelhantes, não precisa procurar muito, logo você vai encontrar. Talvez a Bíblia fala que nós devemos buscar os nossos próprios defeitos, né? Procurar onde nós estamos errando para que não possamos continuar nesses erros. Agora, buscar o erro do outro, a Bíblia fala, tem palavras duras contra esse tipo de coisa, né? O Senhor Jesus disse assim, por que você enxerga o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Primeiro, tire a trave do teu olho para que você veja perfeitamente. Então, você pode pedir para o seu irmão tirar o cisco do seu olho. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 2, né? Porque julga ao outro, porque naquilo que você julga, você também é condenado, porque pratica a mesma coisa. Então, nós não somos chamados por Deus para ficar julgando um ao outro. Nós não devemos ficar aqui procurando pecado, defeito uns nos outros, porque todos nós temos. Não é essa a nossa missão. Nossa missão é esforçar diligentemente
para alcançarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, quando eu amo as pessoas, aceito as pessoas como elas são, eu estou promovendo a paz e, consequentemente, a unidade. Ao fazermos isso, nós alcançamos aquilo que Deus pretende para nós. E você viu a importância da unidade? Não é somente a unidade de relacionamento, que é tão importante e fundamental, mas não é somente isso, é a unidade de doutrina, de crença, de fé. Ou seja, essa igreja, ela está unida. E olha, muitos já tentaram desfacelar a unidade doutrinária dessa igreja. Muitos se levantaram aí pregando heresias que essa igreja não acredita. Essas pessoas todas passaram, e a igreja continua firme nesse propósito. Por quê? Porque é o Espírito Santo que conduz essa igreja. Louvado seja o nome de Deus. Eu fico feliz por participar dela. Eu fico feliz também porque você aceita participar dela, porque essa igreja é a igreja que promove aí a causa de Deus nessa terra e quer e deseja profundamente cumprir a missão que Deus concedeu a ela. Sabe quem Ele usa para esse fim, para esse objetivo? Você, exatamente, isso mesmo, eu também. Todos nós somos partes integrantes desse corpo, funcionando com nossos dons e ministérios, a fim de que essa igreja cumpra a sua missão. Seja você ativo, um ativo obreiro do Senhor. Busque a unidade. Nunca saia e nunca permita que alguém tente destruir essa unidade. Seja você aquele defensor árduo dessa unidade que o Espírito Santo quer promover na igreja. Vamos orar? Pai querido, obrigado mais uma vez porque estamos na Tua presença. É bom estudar a Tua palavra, refletir no que ela tem a nos dizer. Nos ajude a alcançar essas bênçãos que aqui estudamos, em nome de Jesus. Amém. Foi uma bênção estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui as nossas jornadas. Aproveite bem o seu dia.